Os soldados não sabiam quem estavam crucificando. O sinédrio também não entendeu o que estavam permitindo. E as pessoas que gritavam também não faziam ideia de quem estavam julgando. Mas o céu sabia de tudo. O céu sabia o que estava acontecendo. Enquanto tudo acontecia no Gólgota, parecia que alguém observava do mundo invisível. Os anjos estavam de pé, prontos, mas eles não agiram. Por quê? O que eles estavam fazendo enquanto Jesus sofria na cruz? E por que eles não impediram isso? Algumas horas antes disso, Jesus disse que ele poderia chamar mais de 12 legiões de anjos. O céu poderia descer, tudo poderia ser interrompido, mas ninguém veio. Nenhum grupo de soldados, nenhum resgate. E isso é o mais pesado, porque não foi por falta de poder, foi uma decisão. Então, onde estavam os anjos naquelas horas? Onde eles estavam quando ele mais precisava? Ouça, esta é a história da crucificação, de uma perspectiva diferente. Não é só sobre o que aconteceu na terra, mas também sobre o que estava acontecendo no céu enquanto o mundo escurecia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Já é noite em Jerusalém. Em um jardim chamado Getsêmani, Jesus orou. O peso que ele carregava era enorme. Chegou ao ponto de seu suor parecer sangue. Ele sabia o que estava por vir. Ele via claramente a dor. E o peso disso era quase insuportável. Ele carregou isso sozinho. Ele não temia a morte. O que ele temia era a separação do Pai. No momento mais sombrio, um anjo veio do céu. Mas não para salvá-lo, não para impedir o que iria acontecer, mas para fortalecê-lo, para que ele não desistisse, para que ele chegasse até a cruz, não para evitar isso. Depois, o anjo desapareceu. E por trás de tudo isso, havia milhões de anjos observando, guerreiros com força suficiente para destruir o mundo, mas eles apenas ficaram parados, em silêncio. Cada um deles queria agir, mas havia uma ordem que os impedia. E a poucos passos dali, uma cena diferente acontecia. Os discípulos, dormindo, cansados, eles não sabiam que a história estava mudando. Enquanto os homens nada sabiam, o céu observava. De repente, ouviu-se algo. Luzes de tochas, vozes na escuridão, eles chegaram. O céu ficou em silêncio. Os anjos recuaram. Jesus se levantou. A tempestade começou. As luzes se moviam entre as árvores, parecia um fogo rastejando. E à frente o traidor guiava o caminho. E no meio do jardim Jesus não recuou. Quando Judas o beijou, Pedro agiu. Como qualquer pessoa comum, ele sacou sua espada e acertou a orelha de um homem. Um movimento repentino, uma reação emocional. Mas isso tinha um significado mais profundo. A tentação de impedir o que ia acontecer pela força. Mas Jesus falou. Uma frase que muitas vezes não é bem analisada. Ele disse, eu posso chamar meu Pai agora mesmo, e ele enviará mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Isso significa mais de 70.000 anjos. E esse nem era o limite. É como dizer que ele poderia fazer o céu inteiro descer agora mesmo. Nas Escrituras, um único anjo matou 185.000 soldados em uma noite. E isso foi só um. Agora imagine mais de 70.000 dessas criaturas. Eles têm capacidade de acabar com todo um exército de soldados. Mas enquanto tudo isso acontecia, eles só observavam, silenciosos, não desembainharam suas espadas. Nenhuma ordem foi dada. O céu permaneceu em silêncio. Por quê? Porque as criaturas mais poderosas não agiram enquanto seu líder estava sendo morto? Para entender isso, precisamos voltar ao que eles viram na história. Eles estavam lá quando o mundo foi criado. Viram o primeiro homem no Éden e sua saída de lá. Estavam lá quando o mundo foi inundado. Eles acompanharam Abraão e fecharam a boca dos leões para salvar Daniel. Viram a ascensão e a queda dos reinos. Mas em tudo isso, nunca houve nada igual a isso. O Criador entrou em sua própria criação. Entrou nela como homem. Imagine o que aconteceu no céu quando ele nasceu em Belém. Muita alegria. O céu se encheu de louvor, os anjos gritaram, glória a Deus nas alturas. Durante 33 anos eles viram tudo. Ele cresceu, aprendeu, sentiu fome e cansaço. Eles estavam lá no deserto, onde eles o ajudaram depois do seu jejum e provação. Eles viram os milagres,
coisas que desafiavam as leis do mundo. Mas com o passar do tempo, a cruz se aproximava cada vez mais. Eles sabiam o que ia acontecer. Já tinham ouvido as profecias de Daniel que o Messias seria eliminado, e de Isaías que ele seria desprezado e rejeitado, um homem cheio de dores e familiarizado com o sofrimento. E agora tudo isso estava acontecendo diante deles. Eles sabiam do plano, mas isso não diminuiu o peso do que estavam testemunhando. Nas últimas semanas, algo mudou, silencioso, mas perceptível. Parecia que uma sombra pesada envolvia a todos. Jesus começou a falar diretamente sobre sua morte. Ele disse aos seus discípulos que iria para Jerusalém. Ele sofreria e morreria. Suas palavras eram claras, e para aqueles que conheciam as profecias, isso não era novidade, principalmente para os anjos. Mas eles conheciam as Escrituras melhor do que qualquer pessoa, e sabiam que a hora estava próxima. A tensão aumentava ainda mais no mundo invisível. Eles observavam Jesus. Enquanto limpava o templo, ele expulsou os vendedores. Havia poder em cada movimento. Parecia que o lugar inteiro tremeu. Eles também viram como o coração dos líderes religiosos se endureceu. Parecia haver uma influência que os empurrava contra o Messias. Mas o que mais abalou os anjos não foi a raiva dos homens, mas sim a fraqueza de Deus como homem. Eles ouviram o peso na voz de Jesus quando ele disse: "Minha alma está triste. O que direi? Pai, salva-me desta hora." Mas logo ele disse: "Foi para isso que eu vim." Nessas palavras estava a resposta. A pergunta que nenhum anjo ousou fazer: por que não impedimos isso? Todo o exército do céu estava pronto para obedecer a qualquer ordem, mas não houve ordem, e o que sentiram foi uma espécie de impotência. Eles queriam proteger, queriam defender, queriam agir, mas não podiam. Eles viram Jesus entrar em Jerusalém. O povo estava feliz, segurando ramos, esperando a libertação. Mas os anjos sabiam a verdade, aquilo não era uma celebração, era uma caminhada rumo à morte. Depois veio a última ceia, o último ato de serviço. Eles viram a traição de Judas. E no final, Jesus orou. E nessa oração, ele revelou todo o plano. Ouça o que ele disse, porque com aquelas palavras parecia que todo o mundo invisível se incendiou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o filho também te glorifique. Tu lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E naquele momento não havia mais volta. O céu sabia, começava a parte mais importante da história. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, devolve-me a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Chegou a hora, e todo o céu sabe disso, e o momento há muito determinado já não é apenas uma promessa. Já está acontecendo. Os anjos sabem, eles sabem que Jesus já iniciou aquela hora, já começou, enquanto no mundo o que vai acontecer ainda está se aproximando. O mundo invisível já está se preparando na escuridão. O céu não ficou surpreso, todos estavam atentos. Estava lá Miguel, um guerreiro do céu, e Uriel, portador do fogo e da justiça. Eles observaram enquanto Jesus era preso. Contendo sua raiva, eles ficaram de pé, prontos, como se estivessem em batalha, segurando suas armas, esperando por algo, uma ordem, um sinal, uma palavra do Criador. Os anjos conhecem a verdadeira obediência. Por toda a sua existência, eles seguem a vontade de Deus. Isso, depois de tudo o que passaram, durante muito tempo eles protegeram os profetas, lutaram e destruíram cidades. Mas agora, enquanto o Filho de Deus está sendo preso, condenado e levado à cruz, eles não fazem nada. Para um anjo, é mais difícil não agir do que lutar. É da natureza deles proteger a santidade de Deus. E agora eles assistem ao seu rei sendo amarrado e machucado. É algo que eles não conseguem suportar. Se apenas a ordem fosse dada, a história da humanidade terminaria naquela noite. Mas esse não é o problema, não é uma questão de força, e sim de propósito. Se Miguel descesse com sua espada, a cruz não aconteceria. Se todo o exército do céu descesse, o sacrifício seria interrompido. E a redenção da humanidade não se completaria, então o dever deles não é salvar.
Os anjos baixaram suas armas. Eles se prepararam para algo que não esperavam. Eles assistiram seu Criador morrer para que a humanidade pudesse viver. E o que veio a seguir não foi um verdadeiro julgamento. Foi um espetáculo diante do Sinédrio. Jesus foi espancado, recebeu cusparadas e foi ridicularizado. A punição dos romanos era extremamente cruel. Quando usaram um chicote com pontas de metal e ossos capazes de rasgar a carne, o mundo invisível estremeceu. Pense nisso como um pai vendo seu filho sendo machucado. O primeiro instinto é correr, abraçá-lo e tirar a dor dele. Agora imagine isso, mas com um peso infinito. Foi isso que os anjos sentiram. Cada golpe era suficiente para acabar com o mundo. Mas o céu permaneceu em silêncio. Enquanto as costas de Jesus eram rasgadas, nenhum fogo desceu. Por quê? Porque esse não era o plano de Deus. A justiça não seria mostrada através da destruição. A luta não era contra os soldados romanos. Também não era contra o Sinédrio. A verdadeira luta era contra o pecado, a raiz de toda a escuridão. E o pecado não é vencido com a espada, ele é vencido com sacrifício. Os anjos estavam lá quando Pôncio Pilatos ofereceu libertar um prisioneiro. O povo escolheu Jesus ou Barrabás. Barrabás era um ladrão e assassino. Jesus curou, alimentou e ensinou o amor. A resposta deveria ser óbvia, mas o povo gritou: Barrabás! Um momento estranho, um erro na história. O povo escolheu o criminoso e condenaram o Salvador. Imagine a cena vista do céu. O Filho de Deus que eles viram nascer estava ali sozinho, com as mãos amarradas, o rosto inchado, e diante dele havia uma multidão gritando: Crucifica-o! O céu ficou em um silêncio ensurdecedor, ver ele indefeso sem se defender. Ficar em silêncio no meio das mentiras não é fácil de aceitar. Eles já ouviram Jesus falar antes. Com uma só palavra, os demônios tremiam. Ele acalmava a tempestade e os mortos voltavam à vida. Mas agora, com a própria vida em jogo, ele escolheu ficar em silêncio. Se ele apenas falasse, se mostrasse só um pouco do seu poder, tudo acabaria num instante. Mas ele permaneceu em silêncio e parecia culpado, mesmo sendo o único sem pecado. Os anjos já tinham visto muitas coisas ao longo da história. Eles viram Caim matar Abel, viram a maldade que trouxe o dilúvio ao mundo, mas nunca tinham visto nada assim. Pilatos lavou as mãos e disse que não tinha culpa pelo sangue deste homem, uma forma pública de evitar a responsabilidade. O representante do império mais poderoso do mundo admitiu que não podia fazer nada. O sistema jurídico mais avançado daquela época se curvou diante do preço de um homem manipulado. E então veio a sentença: crucificação. A forma mais cruel e vergonhosa de execução naquela época era reservada para os criminosos mais perigosos e para as pessoas que Roma queria humilhar diante de todos. Os anjos sabiam o que isso significava. A cruz era uma forma de tirar toda a dignidade de uma pessoa, uma mensagem clara de desprezo, e agora o príncipe da paz passaria por esse sofrimento, pelo método mais cruel criado por Roma. Mas havia algo que as pessoas não entendiam, nem Pilatos, nem os soldados, nem a maioria. Os anjos estavam começando a perceber isso aos poucos. Esse era o plano original. A injustiça dos homens se tornaria o instrumento da justiça de Deus. O pior crime da história se tornaria a maior salvação. Chegou o momento mais difícil. Jesus carregou a cruz no caminho chamado Via Dolorosa. Colocaram a madeira em seu ombro ferido e ele caminhou em direção ao lugar chamado Caveira. Ele não caminhou como uma vítima. Ele caminhou com um propósito, como se soubesse para onde estava indo. As pessoas o observavam. Alguns choravam, outros zombavam, mas ninguém entendeu o que de fato ocorria. Cada passo era dor, um sofrimento quase além da capacidade humana. Quando ele não pôde mais andar, Simão de Cirene o ajudou. E finalmente ele chegou. Esse lugar tem um nome: Monte Calvário, ou Gólgota em aramaico, o lugar da caveira, apropriado para o lugar onde o Cordeiro de Deus morreria, o lugar onde a própria vida seria crucificada. Os anjos já tinham visto muitas crucificações. A visão de corpos sofrendo não era novidade para eles. Mas agora era diferente.
Este era o lugar onde a parte mais importante da história seria escrita. O céu nunca esteve tão silencioso assim. Eles sabiam que aqui seria feito o sacrifício. Um sacrifício que só o Filho de Deus poderia oferecer. Este era o lugar destinado ao sacrifício mais importante. O tempo parecia desacelerar, e ali Jesus foi deitado sobre a madeira. Ouviu-se o primeiro golpe do martelo. Um som que alcançou tanto o mundo visível quanto o invisível. O ferro atravessou carne e osso, depois foi a outra mão, em seguida, os pés. E quando a cruz foi erguida, o corpo caiu com o peso. Jesus ficou pendurado entre o céu e a terra. Da terra parecia ser o fim, um homem derrotado, um corpo ferido e sangrando diante das pessoas. Mas do mundo invisível, isso não era o fim, era o começo. Este é exatamente o ponto em torno do qual toda a história gira. Isso não é uma tragédia. Este é o centro do plano eterno. Enquanto o corpo de Jesus estava pendurado, tudo estava chegando ao clímax. O sacrifício não podia ser interrompido. E naquele momento, o exército do céu não estava mais paralisado pelo medo. Os anjos estavam em posição, obedecendo a ordem sem hesitação. Miguel, o arcanjo mencionado no livro de Daniel como o defensor do povo de Deus, não estava apenas assistindo, ele estava agindo. Ele vigiava o entorno para garantir que nada atrapalhasse o processo de redenção em andamento. Porque naquele momento, não eram apenas pessoas que estavam ao redor da cruz. Havia outros observando, forças das trevas, espíritos que eram contra Deus. E Miguel garantiu que ninguém iria interferir. Nenhuma força das trevas conseguiria entrar. Nada poderia atrapalhar o sacrifício. Mas esse não era o único trabalho dele. Ele também impedia os anjos. Porque a cruz não podia ser interrompida, nem por pessoas, nem por espíritos malignos. Movidos pela misericórdia do céu, milhões de anjos estavam prontos para agir. É da natureza deles salvar. Eles queriam afastar aqueles que causavam sofrimento. Mas eles não podiam. Desde o princípio, eles conheciam Jesus como a palavra eterna. Viram a sua glória. Eles o adoraram antes mesmo do começo do tempo. Eles estavam lá quando o mundo foi criado. De acordo com o livro de Jó, as estrelas cantaram enquanto o mundo era criado. Eles celebraram a luz, a ordem, a vida, e agora eles observam o Criador pregado em sua própria criação. A luta naquele dia foi de contenção. Essa é a parte mais difícil. Não agir mesmo quando você pode fazer tudo. Enquanto isso, Uriel não estava apenas observando. Ele estava registrando tudo. Jesus já estava pendurado entre o céu e a terra há horas. Para conseguir respirar, ele precisava se empurrar para cima, usando os cravos em seus pés. E mesmo com uma dor intensa, ele falou. Para conseguir falar, ele precisava levantar seu corpo ferido. Cada palavra custava sangue. E mesmo assim, ele falou 7 vezes. Não eram palavras comuns, tinham um propósito. Cada uma tinha um peso imenso. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Uma declaração que concedeu perdão à humanidade. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uma promessa de salvação imediata. À medida que a morte se aproximava, ele abriu o caminho para a vida eterna. A cruz se tornou o caminho. Tenho sede. Isso não é apenas uma necessidade física. É o cumprimento do que está escrito. Tudo está acontecendo exatamente como foi escrito. Nada é por acaso. Nada é improvisado. Cada palavra tem um propósito exato. As Escrituras dizem que a vida e a morte estão no poder da palavra. E naquele dia, a própria vida está falando. Acima de sua cabeça está escrito em várias línguas: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Para Roma, isso era uma zombaria. Mas na verdade era uma declaração oficial. 3 línguas foram usadas: religião, poder do império e cultura. E mesmo sem saber, eles proclamaram a verdade mais importante. Ao meio-dia, o sol escureceu. Isso não era apenas um símbolo. Isso foi um acontecimento real registrado pelos romanos. Era como se o mundo refletisse a batalha que estava acontecendo em uma realidade invisível. As horas se passaram, e o silêncio dos anjos se tornou a maior prova de sua obediência. Eles não tiveram medo. Escolheram permanecer em silêncio, porque, se eles agissem, poderiam salvar o corpo de Jesus. Mas a oportunidade se perderia. Para o ser humano, o sacrifício precisava ser concluído. Era necessário haver sangue. Porque sem sangue não há perdão.
Por isso Miguel vigiou o plano, por isso Uriel registrou o acordo. Por isso todo o exército do céu permaneceu em silêncio, testemunhas do acontecimento mais importante da história. Enquanto o mundo pensava que tudo estava chegando ao fim, o céu sabia que o clímax estava apenas começando. De repente, aconteceu o inesperado. No momento em que o sol deveria estar mais brilhante, o céu escureceu. Na sexta hora, a escuridão cobriu todo o lugar por 3 horas. A escuridão envolveu o Gólgota. Não era uma escuridão comum. Era como se a própria luz se recusasse a ver o que estava acontecendo. Era como se o mundo tivesse fechado os olhos. Para as pessoas, isso era apenas um acontecimento estranho. Os soldados mantiveram a guarda, silenciosos e apreensivos. As pessoas sussurraram umas com as outras. Alguns foram embora. Outros olharam para o céu com medo, mas enquanto olhavam para a escuridão, não viam o que realmente estava acontecendo. Os anjos sabiam que algo mais profundo estava acontecendo. Jesus estava pregado na cruz. Aos poucos, ele estava tomando sobre si o pecado de toda a humanidade. Não era só dor física. Algo mais pesado estava acontecendo, uma troca. Ele não estava apenas sangrando, ele carregava um peso. O pecado de cada geração estava sendo colocado sobre ele. A desobediência no Éden, a violência de Caim, a maldade antes do dilúvio, a adoração de ídolos, a traição, o assassinato, a mentira, o orgulho. Tudo o que separa o homem de Deus se reuniu em um só momento. Mais tarde, as Escrituras diriam que o pecado de todos foi colocado sobre ele. Isso não é um símbolo, é real e tem um preço. Era isso que Jesus temia. Naquele momento, ele, que sempre esteve com o Pai, experimentou a separação. Pela primeira vez, havia distância, e Jesus gritou, um grito que alcançou todas as dimensões. Meu Deus, por que me abandonaste? O céu ficou em silêncio. Eles nunca tinham visto uma separação assim. Agora, a perfeita unidade foi quebrada por causa do pecado do homem. Os anjos que tinham visto a unidade eterna viram algo que nunca poderiam imaginar. Uma separação. O Pai não podia intervir, porque se ele fizesse isso, a salvação não aconteceria. Se o julgamento parasse no meio, a dívida permaneceria. Tinha que ser completo, nada faltando, sem atalhos. Jesus foi quem carregou todos os pecados da humanidade. Todos os pecados do passado, presente e futuro caíram sobre ele. Ele recebeu a sentença que era nossa e experimentou a separação completa destinada ao homem. E o mais surpreendente é que nem mesmo os anjos entenderam isso completamente. Eles já tinham visto a rebelião de Lúcifer. Eles já lutaram em batalhas no céu, mas nunca tinham visto nada parecido com isso. Este é o mistério mais profundo da salvação. Miguel segurou sua arma, Uriel conteve seu fogo e os anjos não puderam fazer nada além de assistir, em silêncio. Milhões de anjos testemunharam a lição mais importante da história. A verdadeira força não é a capacidade de destruir, mas a capacidade de se doar por amor. O verdadeiro poder não é derrotar o inimigo, mas oferecer-se por eles. Durante aquelas 3 horas, Jesus não estava apenas morrendo fisicamente. Ele experimentou a morte espiritual, a separação total de Deus, a consequência final do pecado, uma dor que não pode ser explicada. O autor da vida experimentou toda a amargura da morte. Uma vez. E só isso. Para os anjos, isso é incompreensível. É como se o sol desaparecesse de repente. É como se a lei da existência desaparecesse, mudando tudo. Jesus passou pela segunda morte, a separação completa da fonte da vida, para que o ser humano não precise mais passar por isso. E finalmente chegou o momento. Na 9ª hora, ele respirou. Ele se ergueu usando os cravos e falou, está consumado. Essa palavra tem um significado mais profundo. Tudo terminou. A dívida foi paga. No tempo dos romanos, essa palavra era escrita quando o pagamento estava completo. Nada mais faltava. Nenhuma dívida restava. O registro foi encerrado. O pecado desde a primeira desobediência no Éden já foi pago. Nada restou. Até aquele momento, o inimigo ainda tinha uma acusação. Ele tinha o direito de exigir justiça, porque o pecado tem uma punição. E a lei exige a morte. Mas quando tudo foi pago e a luta dele acabou, Jesus se curvou e entregou o seu espírito. Ele não caiu. Ele escolheu entregar sua vida.
Ninguém a tirou dele. Ele quem a deu. Ele tinha o poder de entregá-la e tinha o poder de tomá-la de volta. E de repente a terra tremeu. As pedras se partiram. Os evangelhos dizem que alguns túmulos se abriram e alguns santos foram vistos na cidade após a ressurreição. A própria natureza respondeu, porque o Criador passou pela morte. Mas o acontecimento mais marcante aconteceu no templo. O véu foi rasgado de cima a baixo, o símbolo da separação entre Deus e o homem. Uma barreira enorme, alta, grossa, pesada. E por muito tempo só o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado. Mas agora foi aberto. Completamente. O caminho foi aberto. Enquanto havia medo na terra, havia um soldado romano observando. Ele estava acostumado à violência, acostumado à morte. Mas enquanto ele observava tudo, ele entendeu algo. Ele olhou para o corpo de Jesus e ele disse, de fato, ele é o Filho de Deus. Os anjos entenderam o que testemunharam. Este foi o acontecimento mais importante desde o início do mundo. E agora eles ouviram a primeira pessoa cujo coração foi transformado. Para os anjos, esse foi o primeiro som da vitória. A morte do Criador libertou a criação. Isso não é o fim, é o começo. O sacrifício está consumado. Mas para os seguidores, parecia que a esperança havia desaparecido. João, Maria e as mulheres que seguiam Jesus estavam de pé à distância, de coração partido. O sol estava se pondo. O corpo precisava ser sepultado antes de escurecer. De repente, José de Arimateia se aproximou, um membro respeitado do conselho, mas um seguidor secreto. Ele foi até Pilatos e disse, me dê o corpo de Jesus. Pilatos concordou. José foi rapidamente ao Gólgota. Com ele estava Nicodemos. Eles baixaram o corpo com cuidado, levaram-no para um túmulo novo, esculpido na rocha, enrolaram-no em um pano, colocaram-no sobre a pedra fria, fecharam a entrada com uma grande pedra, colocaram guardas, os discípulos se esconderam, cheios de medo, cheios de tristeza. Para eles, tudo tinha acabado, mas ainda não. A história não termina aí. Enquanto o corpo de Jesus estava no túmulo, seu espírito desceu. Não para cima, mas para baixo. Para um lugar chamado Hades. Ele não foi como um derrotado. Ele foi como conquistador. Ele foi para destruir o poder da morte. Satanás achou que tinha vencido. Mas ele estava errado. Jesus não tinha pecado. E por causa disso, ele quebrou o sistema por dentro. O pecado foi expiado. A justiça foi feita. O inimigo perdeu o direito. Jesus pegou a chave da morte. Antes ninguém podia voltar. Agora está aberto, tudo mudou. Enquanto o mundo estava em silêncio, a verdadeira vitória aconteceu. Quando chegou a manhã de domingo, o céu se moveu. A ordem foi dada. Era a hora. Um anjo desceu. A terra tremeu. A pedra foi removida. Não foi para Jesus sair, mas sim para mostrar que ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. E os anjos disseram, ele não está aqui. Ele ressuscitou. O plano foi cumprido. O pecado foi derrotado. A salvação foi concluída. E a pergunta é, o que os anjos fizeram? Enquanto Jesus morria, eles obedeceram. Eles permaneceram em silêncio até o momento certo da vitória. E quando chegou a hora, foram eles os primeiros a anunciar. Até hoje eles ainda estão agindo. Eles não param. Guiam, vigiam e esperam, porque ainda há outro capítulo por vir. Chegará o dia em que Jesus voltará, não mais como um cordeiro manso, mas como rei. Naquele dia, eles não serão mais impedidos, o céu se abrirá, e ele voltará com eles, junto com o exército da luz, não mais para se sacrificar, mas para reinar. No final, uma verdade permanecerá. O mal não foi derrotado pela força, foi derrotado pelo amor, não pelo poder, mas pela rendição e pela cruz. Foi mostrado o que é o verdadeiro poder, entregar-se pelos outros,